O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém se reunir em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna o homem puro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedida, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas saem de dentro. São elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Agradeço ao padre Edmilson pelo convite para estar aqui hoje presidindo esta Eucaristia, encerrando este encontro com os jovens sarados. Agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui hoje participando com vocês. Saúdo a todos que rezam conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação também. Sintam-se todos acolhidos no Senhor. E aos jovens que estão aqui, que se locomoveram, que vieram de perto e de longe, que participaram ativamente,
Parabéns para vocês, atenderam o convite. E neste convite está o chamado do Senhor para retornarem ao altar, retornarem à comunidade, retornarem à igreja. Vocês sabem que nós estamos no mês de agosto, encerrando o mês, e o mês de agosto na igreja é um mês vocacional. Vocação significa chamado. É Deus quem nos chama. O primeiro chamado que Deus nos faz é a vida, a existência. A vida é um dom de Deus. Os nossos pais são os transmissores da vida, mas a vida foi querida e desejada por Deus e Ele concedeu esse dom a cada um de nós. Vamos cuidar muito bem da nossa vida, vida física, vida espiritual. É um dom de Deus, é uma gratuidade do seu amor para conosco. Depois, o segundo chamado que Ele nos faz é em Jesus Cristo. O chamado à santidade, a sermos santos como Deus é santo. E para sermos santos, a gente precisa estar próximos de Deus. Precisamos caminhar com Ele, dia após dia. E assim nós vamos crescendo, amadurecendo nesta santidade. Os ídolos vão indo embora, as ilusões da vida, nós vamos tendo uma largueza de coração e assim nós vamos caminhando com o Senhor. Queira Deus que um dia a gente possa dizer, como São Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não são mais os meus sonhos, meus projetos, mas são os projetos de Deus. É a vontade de Deus. Quem sabe a gente possa chegar um dia e dizermos isto. Mas a santidade é sempre uma caminhada. Quanto mais caminhamos, mais e mais precisamos nos aprofundar e fazermos esta experiência do amor de Deus em nós. Depois, cada um recebe um chamado em vista de uma missão. O chamado nunca é em vista de uma realização própria, mas sempre em vista de uma missão, em vista do bem comum, em vista do bem da humanidade, em vista da família de Deus. E no primeiro final de semana, quem participou das celebrações da Santa Missa, pôde refletir um pouquinho, meditar, aprofundar sobre o chamado ao ministério ordenado. Quais são os ministérios? Ao diaconato, ao presbiterato e ao episcopado. Então, ser diácono, ser padre e ser bispo é um chamado de Deus. Muitos jovens aqui podem estar sentindo esse chamado, esse questionamento, vão amadurecendo, vão dando a sua resposta, vão procurando um discernimento vocacional. Aqui mesmo, com o padre Edmilson, ou com o setor vocacional da sua paróquia. Aqui nós temos alguns seminaristas que fazem parte da família Canção Nova, que são vocacionados. Vocês podem ficar de pé para que eles possam conhecê-los. Isto, são seis vocacionados, né, que deram o seu sim generoso a Deus. Vamos aplaudi-los. Perseverem na caminhada. Estão dentro do carisma, estão fazendo esta caminhada de discernimento, estão doando a sua vida, a sua juventude. Perseverem.
Depois, no segundo final de semana, nós refletimos sobre a vida em família. Celebramos o Dia dos Pais. A família, ela é importantíssima para Deus. Deus sonhou para nós vivermos em família e chama a maioria de nós para esta realidade. A família é tão querida e tão desejada por Deus, que Deus Pai, antes da vinda de Jesus Cristo, preparou a Sagrada Família para acolhê-lo. Não nasceu assim, de repente, pediu tudo para Jesus. Pediu que ele assumisse a natureza humana, igual a nós, exceto no pecado. Pediu que ele fosse obediente até o fim, obediente à cruz. Passou pela cruz. Só não pediu uma coisa, que ele nascesse sem uma família. Pelo contrário, ele preparou a Sagrada Família. Quem pensa, quem sonha, quem sente esse chamado para constituir uma família, quem namora, olhe o seu namoro, veja se está de acordo com os ensinamentos da igreja, com a vontade de Deus, com a santidade que Ele espera. Vá programando o seu namoro, construindo com os pés no chão, com o coração em Deus, para que vocês tenham uma família com uma base sólida para enfrentarem todos os problemas e todas as dificuldades que vão aparecendo pela frente. Com Deus tudo é mais fácil. Quem daqui sente esse chamado para constituir uma família? Fica de pé para a gente verificar. Vamos ver. Uma família, família santa, família sagrada, família conforme a vontade de Deus. Vamos aplaudi-los também, né? Muito bem, parabéns, perseverem. No terceiro final de semana, nós refletimos sobre a vida consagrada. O religioso, a religiosa, e também nós temos leigos agora que são consagrados, que se doam por inteiro a Deus, para serem todo de Deus, para fazerem a vontade de Deus e não a deles, se entregando totalmente ao Senhor, através de uma comunidade, através de uma congregação, através de um voto. E aqui hoje nós temos também que o padre Edmilson sentiu no coração o chamado de fundar e fundou, está dentro da família Canção Nova. É uma família nova que está iniciando dentro da Canção Nova, um ramo que está em estudo pelo cardeal de São Paulo, Dom Odilo. Depois esta congregação ou comunidade religiosa vai passar por um período de experimentam por um tempo, para depois ser reconhecido oficialmente pela igreja, que são as servas de Nossa Senhora da Alegria. Elas estão aqui, podem ficar de pé. Muito bem. Elas têm o apoio total aqui dos jovens sarados, porque elas nasceram dentro deste carisma dos jovens sarados. Se alguma jovem sente o chamado também, procure o padre Edmilson, ele é o fundador, cuida com tanto carinho, com zelo, a essas propostas, provocações e chamados que Deus vem fazendo na sua vida e se colocando a serviço. É um servo, está a serviço. A gente poderia dar um aplauso também para o padre Edmilson, não? Parabéns, padre Edmilson. Muito bem, Deus o recompense nessa caminhada.
Há alegrias, tristezas, mas Deus sempre é maior e nos conforta em tudo. Depois, nós tivemos a última semana que nós refletimos sobre hoje principalmente, o dia dos catequistas. Antigamente, este final de semana era dedicado aos leigos e leigas, principalmente aos catequistas. Depois, a CNBB achou melhor transferir o dia do leigo e da leiga para o último domingo do tempo litúrgico, na solenidade de Cristo Rei do Universo. Leigo e leiga não é um termo pejorativo. Leigo e leiga são todos os fiéis batizados, praticantes ou não praticantes. São fiéis, pertencem à igreja. E na solenidade de Cristo Rei, a gente dedica uma homenagem, uma reflexão especial a todos, porque cada um tem um chamado e tem uma missão dentro da igreja e também fora da igreja. Dentro da igreja se colocando à disposição, a serviço, seja qual for este serviço que a pessoa presta na comunidade. É generosidade, é gratuidade, a pessoa não recebe nada, tem que chegar às vezes muito antes das celebrações, vão embora muito depois. A gente vê hoje as pessoas que higienizam os bancos, correndo até o risco, mas estão ali. A gente nem vê, nem percebe, mas chegaram antes e quando nós formos embora, elas continuam aqui nesta doação, neste serviço, neste carinho, porque sentem esse chamado de Deus para servirem a igreja que Jesus deixou. Dia do catequista. Ser catequista é uma vocação. É Deus que chama a pessoa para ser catequista. Quem não tem vocação, quem não sente o chamado, não deve se colocar à disposição. Que a pessoa precisa de muita paciência, de muito amor a Deus, estudo, da palavra, da tradição, do magistério. É uma vocação. E a pessoa gosta daquela pessoa que ela está catequizando, evangelizando. Ela cuida, ela reza, ela acompanha. Mesmo depois que termina a catequese, anos depois, ela ainda se sente corresponsável pelo seu catequizando. Mas se alguém sente o chamado e Deus chama, fale depois também com algum catequista na sua paróquia, se apresente ao seu pároco, passe pelo processo de formação, se doe, se dedique. À medida que a gente se doa, nós recebemos muito mais do que nós ofertamos realmente. Vocação é chamado. Nós ouvimos na primeira leitura o chamado que Deus fez para Moisés. Um chamado em vista de uma missão. E diante do chamado, a resposta é pessoal. O chamado é pessoal, a resposta também é pessoal. E não em benefício próprio, mas em vista de uma missão. E qual foi o chamado que Deus fez para Moisés? Que ele tirasse o povo de Israel, que estava escravo no Egito, rumo à terra prometida, tirá-los da escravidão. Moisés teria que enfrentar o faraó, teria que enfrentar e enfrentou a dureza do coração daquelas pessoas. Uma missão difícil, mas Deus dá a graça. Para cada situação, Deus dá uma graça para aquele momento, para a pessoa superar a sua dificuldade. Nunca nos abandona. E assim Moisés assumiu a sua missão. E agora Moisés está falando para o povo de Israel. Ouve, ó Israel, as leis e os mandamentos e os coloquem em prática. Então, Shema Israel, ouve Israel, escute os mandamentos, mas coloque em prática. Não adianta ouvir, ouvir, ouvir e não deixar que este mandamento toque o nosso coração, a nossa história. Ouviu, é preciso colocar em prática.
Às vezes a gente ouve uma palavra e pode pensar assim: essa palavra é muito difícil para mim, isso eu não consigo. Mas se não consegue agora, guarde a palavra no coração. Aos pouquinhos ela vai crescendo e a gente vai colocando em prática. Aquele obstáculo parecia tão difícil e de repente a gente ultrapassa e pronto. Nunca a gente jogue fora a palavra de Deus de imediato. Achou difícil? Guarde. Ele vai dar frutos na nossa vida. Coloque em prática. E Moisés disse: se você colocar em prática, aí está a sabedoria e a inteligência. A sabedoria que vem de Deus, que não é nossa. A inteligência que vem da luz de Deus. E vocês que são crismados sabem que sabedoria e inteligência são dons que nós recebemos no dia do sacramento da crisma, onde nós complementamos a obra do batismo. Então, se alguém aqui não é crismado, procure também a catequese de jovens, faça a sua crisma, receba esse dom de Deus na sua vida, para que você possa enfrentar as dificuldades, o dia a dia, que são sempre propostas, às vezes contrárias à palavra, e que a gente precisa ter muito discernimento. O que serve, serve, o que não serve, não serve. Isto não é para mim, isto não é de Deus, isto não é o que a palavra me pede, isto não é o que eu aprendi na minha família. O que não serve, não serve. A gente tem que deixar muito claro isso na nossa vida. O que é de Deus, que é a opção que nós fizemos, e o que não é, fica para lá. Deus nunca permite que a gente tenha uma tentação maior do que as nossas forças. Vocês se recordam lá na Quaresma, que a gente celebra bem, o demônio tentando Jesus. O demônio conhece a palavra, mas não vive, e queria derrubar Jesus. E depois, numa outra passagem, Jesus diz para Pedro que ele está sendo tentado, mas está sendo protegido. Isto é, diante de toda a tentação, de todo o desvio que nós recebemos, propostas, nós sempre podemos falar não ao mal. Deus nunca permite uma tentação na nossa vida em que a gente não possa dizer não, não tenha força. Não existe isso. Essa proposta, este erro, esta tentação foi impossível de falar não. Ela foi uma tentação muito boa, foi muito abrangente, é impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. Ele sempre nos protege e nunca permite que tenhamos uma tentação maior que as nossas forças. Seja no ter, a gente vê agora, né, tanta corrupção, tanta coisa, dá para dizer não. Se a pessoa quer, dá para dizer não, porque tem a mão de Deus em cima. E o que aconteceu com Moisés? Abraçou a sua vida, abraçou a missão, sofreu, caminhou, chegou até a terra prometida. E quando ele avista a terra prometida, o que acontece com ele? Deus diz: aqui se encerra a sua missão. Você não vai entrar com o povo de Israel na terra prometida. Quem vai entrar é Josué. Aqui se encerra. Ele viu a terra prometida, mas não entrou. Ele morreu, mas cumpriu a sua missão. Foi fiel. Assim também é com a gente. Nós temos uma missão em vista de um bem comum, e às vezes outras pessoas vão colher os frutos dessa missão. Mas nem por isso nós vamos desanimar, vamos ficar frustrados, porque o importante é fazer a vontade de Deus. Hoje aqui nós estamos colhendo, neste ambiente tão grande e tão agradável, o trabalho de outras pessoas
que acreditaram, que ajudaram e que às vezes não estão mais aqui, mas cumpriram a sua missão de evangelização para termos este espaço. Importante é cumprir a missão, dia após dia. Na segunda leitura nós vemos o chamado que Jesus fez para Tiago. E Tiago depois se tornou uma pessoa muito amiga de Jesus, muito próximo. Pedro, Tiago e João. E olha o que Tiago diz. A palavra de Deus é capaz de salvar a sua alma. A palavra de Deus salva, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus faz um milagre na nossa vida, ela é capaz. Mas coloque a palavra em prática, senão vocês estarão enganando a vocês mesmos. E ele diz como colocar essa palavra em prática. Ajudando os órfãos, as viúvas, enfim, ajudando ao próximo, estendendo a mão. Estendendo a mão para o próximo. Ele diz numa outra passagem, se a gente não ama, se a gente diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê, tem alguma coisa errada. Então, como nós vamos amar aquele que está próximo? A missão de vocês agora, enquanto jovens sarados, é ajudar os outros jovens, é evangelizar os outros jovens, é estar com eles, estendendo a mão, falando, anunciando. Esse é o ambiente de vocês, é o ambiente onde vocês chegam, onde vocês atingem, através da coerência, do testemunho, do convite, da vida, das palavras. Esta é a grande missão que vocês saem daqui. E onde vão encontrar forças? Na palavra, na perseverança, aqui na igreja, alimentando-se da palavra de Deus, que é uma mesa que alimenta, da palavra da Eucaristia, que é a mesa que nos alimenta, e alimentados vamos alimentar também os outros jovens que convivem ao nosso lado. Sejam bons, façam a opção fundamental de viverem plenamente esta palavra, sem medo, porque Deus cura o medo. Deus vai dando a luz e a palavra certa no momento certo. E Jesus, no Evangelho, nós vemos, Jesus chama aquele povo de hipócritas. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louva, olha quantos louvores nós tivemos aqui. Louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E ele cita tudo aquilo que os homens ou nós tivemos ou temos dentro do nosso coração que não está bem. São 13 citações: imoralidades, roubos, inveja, orgulho, e assim ele vai. Queremos um coração limpo. Queremos um coração puro. Que hoje a gente descarregue o nosso coração aqui. Que a gente tire tudo o que tem dentro do nosso coração aqui. Deixe aqui. Ele fala da inveja, do orgulho. A inveja, Santo Agostinho diz que quem tem inveja do outro, da família do outro, do carro do outro, quem tem inveja faz um mal para si mesmo e um mal para o outro também. Por isso que nós precisamos de uma vida de oração, de uma vida com Deus. A inveja faz mal, o orgulho faz mal. E qual a virtude para a gente combater o orgulho? A humildade. Pedirmos a humildade para Deus sempre na nossa vida. E nós sabemos que o mundo que nós vivemos é um mundo que a gente precisa de muito discernimento nesta época, porque há muitas formas perniciosas no meio do mundo e que acaba nos atrapalhando.
e a gente deve tomar muito cuidado. A pornografia, que é um canal dos mais ouvidos, mais procurados, a droga, as bebidas, a violência, as literaturas imorais, programas imorais, intolerância, pedofilia, abuso sexual, enfim, a lista é muito grande. E se a gente dá atenção para isso, a gente acolhe essa sementinha ruim dentro do nosso coração, e isso vai se tornando um mau hábito, depois um vício, depois cresce, e quando a gente vê, não dá mais para arrancar da nossa vida. É mais fácil a gente arrancar uma sementinha que está nascendo ali do que uma árvore frondosa, que já está enraizada, que é difícil. Precisamos tomar muito cuidado e termos uma consciência muito crítica com isto. Por isso que é importante a comunidade, a celebração da Eucaristia, semana após semana, nos colocarmos na presença de Deus, pedirmos perdão, arrancarmos a sementinha do mal, fazermos um propósito de vida nova, acolhermos a palavra. Essa palavra vai crescendo no nosso dia a dia. Deus nos prepara para os problemas que nós teremos na semana seguinte, semana após semana, perseverando, porque quando a gente se afasta, outras palavras podem entrar na nossa vida e no nosso coração. Vamos pedir hoje a Jesus um coração semelhante ao seu. Um coração puro, um coração humilde, um coração santo, um coração sarado, um coração realmente que possa responder sempre sim ao chamado do Senhor. Que Ele nos ajude, que a gente responda a esta ajuda com o nosso sim generoso, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.